Liturgia da Palavra, 26 de janeiro de 2025, terceiro domingo do Tempo Comum, Ano C. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor terra inteira. Glória e esplendor em sua presença, santidade e beleza no seu santuário. Neste dia consagrado ao Senhor, reunimo-nos em torno da Eucaristia, para a qual converge a vida das comunidades cristãs, corpo de Cristo. Jesus apresenta e nos convida a seguir seu programa de vida, o anúncio da Boa Nova aos pobres. Unidos com toda a Igreja, façamos memória da prática libertadora daquele que é o ungido do Pai, celebrando o Domingo da Palavra de Deus. Primeira leitura. Neemias, capítulo 8, versículos 2 a 4a, 5 ao 6 e 8 a 10. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender, e era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu levantando as mãos: Amém, Amém. Depois, inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 18b, 19. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Segunda leitura. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 30. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo,
Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, somos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé disser, eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. Se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros e a cada um deles no corpo como quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros e, no entanto, um só corpo. O olho não pode, pois, dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são muito mais necessários do que se pensa. Também os membros que consideramos menos honrosos, a estes nós cercamos com mais honra, e os que temos por menos decentes, nós o tratamos com mais decência. Os que nós consideramos decentes não precisam de cuidado especial. Mas Deus, quando formou o corpo, deu maior atenção e cuidado ao que nele é tido como menos honroso, para que não haja divisão no corpo e assim os membros zelem igualmente uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. E na Igreja, Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os que têm o dom e a missão de ensinar, depois, outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4 e capítulo 4, versículos 14 a 21. Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar. Ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos
e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, que alegria ter você aqui acompanhando mais um vídeo sobre a liturgia dominical. Por gentileza, escreva nos comentários seu nome e sua cidade para eu mandar um abraço. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. E agora, palavras de esperança e vida. Comentários do Padre Luiz Fernando Nascimento de Oliveira. Que a palavra de Deus seja um alimento para todos e para cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos aí reunidos novamente, né, Leandro? É sempre bom nos reunirmos em torno da palavra e hoje o tema é a palavra, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa que a palavra de Deus tome conta do seu coração, da sua vida. E por isso devemos pedir aí a graça, a luz do Divino Espírito Santo para que Ele nos inspire, nos ilumine, nos fortaleça para que estejamos atentos a essa escuta da palavra, a escuta do próprio Jesus, né? No Antigo Testamento era o Verbo, era a palavra, e a palavra se fez carne, se encarnou em Jesus. Então que nós ouçamos essa palavra de Deus em Jesus para que nos fortaleça. E aí, vivendo a palavra, ouvindo a palavra, celebrando a palavra, nós estaremos aí ouvindo o Espírito Santo. Que bom! Vinde, Espírito Santo. Enchei o coração de todos e de cada um de nós para que possamos viver aí na graça, na harmonia e na alegria. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, nós já tivemos aí o tempo do Advento, iniciamos lá em dezembro, 4 domingos antes do Natal, celebramos o Natal, o tempo do Natal, e com a festa do batismo, nós iniciamos o tempo comum. Então, Jesus veio, né? E domingo passado, nós celebramos o primeiro milagre, o primeiro sinal de Jesus. Jesus começa a sua missão pelo batismo e o primeiro milagre ele celebra transformando água em vinho. E nós vimos que naquele episódio, naquele evangelho de João, né, nós queremos refletir sobre o casamento de Deus conosco, o casamento de Jesus conosco. Jesus veio fazer uma nova e eterna aliança conosco. E agora, nesse terceiro domingo, nós entramos na palavra. Tão bonito, né? Se a gente for olhar direitinho, primeiro domingo foi o batismo, o primeiro mistério dos mistérios luminosos. Domingo passado, o segundo mistério luminoso. Jesus começa a sua missão transformando água em vinho. E hoje, terceiro mistério luminoso, a palavra, a proclamação da palavra, né? Tão bonito, né? A gente poderia então viver toda essa graça que nos convida à liturgia da palavra. Então, a palavra de Deus, ela é o centro à volta da qual se articula e se constrói a comunidade de Deus, a palavra de Deus. Essa palavra não é uma doutrina abstrata, palavras, né? Para que os sábios, os doutores possam saborear. Não, ela é primordialmente, a palavra de Deus é primordialmente o anúncio libertador que Deus dirige a todos os homens e mulheres, né? Então essa palavra de Deus é Deus que se encarna no nosso meio. É Jesus que veio morar aqui conosco e veio ser essa presença de Deus, esse projeto de Deus para cada um de nós, né? Então, no Evangelho que vamos ouvir hoje, né, nesse terceiro domingo do tempo comum,
nós podemos dividir o Evangelho em duas partes. A primeira parte é o destinatário. Lucas está destinando o seu Evangelho a alguém. Daqui a pouco vamos ver quem é esse alguém. E a segunda parte, então, nos mostra que ele veio trazer essa boa nova da libertação. A primeira leitura, nós vamos lá no livro de Neemias e vamos conhecer um pouquinho a beleza, como se fosse uma celebração da palavra, lá no Antigo Testamento, né? E a segunda leitura, nós vamos acompanhar aquela beleza da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Só chamando a atenção, Santa Teresinha gostava muito de contemplar e meditar esse trecho, né? Via, então, a igreja como um corpo. E dentro do corpo são muitos membros, né? Então, Teresinha falava assim, a igreja é um corpo. Eu quero ser tudo na igreja. Eu quero ser braço, perna, eu quero ser olho, eu quero tudo. Mas como ela não podia ser tudo, ela escolheu que dentro da igreja tem um coração. Então, no coração da igreja eu quero ser o amor. Fantástico, né? Então, a primeira leitura nos descreve uma celebração da palavra, celebrada em Jerusalém, quase 100 anos depois que o povo voltou do exílio da Babilônia. Interessante, né? O domingo passado nós ouvimos o profeta Isaías dizendo que Jerusalém agora não mais será chamada abandonada, prostituta. Não, Jerusalém agora foi novamente ornada como noiva, né? E porque Deus resolveu cuidar desse povo agora com mais carinho ainda, né? Esse povo abandonou, esse povo destruiu tudo, né? E agora Deus voltou a se encantar com Judá, com Jerusalém. Então, depois que esse povo voltou do exílio da Babilônia, aí vem então essa bonita celebração da palavra, né? Como se diz, uma grande assembleia, onde o povo para ouvir a palavra, né? Neemias, ele não é um sacerdote. Ele prepara a comunidade toda, coloca lá um suporte, né? Um pequeno altar, onde Esdras, o sacerdote, proclama a palavra, de manhã até o meio-dia. E ao final da proclamação da palavra, o povo se prostra em adoração, agradecimento e em louvor. É bonito esse relato do livro de Neemias, é muito interessante, né? Então, como nós dissemos, a segunda leitura nos traz aí essa comunidade gerada e alimentada pela palavra libertadora de Deus. A igreja é um corpo místico de Cristo, misterioso, né? Então, compara a igreja como se fosse um corpo, o corpo místico, o corpo misterioso, né? Então, assim como o corpo humano tem muitos membros, cabeça, olhos, boca, nariz, orelha, coração, pernas, pés, braços, né? Assim é a igreja. A igreja é formada de muitos membros, né? Cristo é a cabeça e nós somos os membros. É muito interessante essa liturgia, né? Cada membro é diferente, trabalha em prol do projeto comum e põe a serviço de Deus todos os dons que Deus lhe confiou. No Evangelho, meu Deus, que coisa linda, né? A primeira parte do Evangelho de Lucas, então, está descrevendo. Olha, muita gente já falou sobre tudo que aconteceu com Jesus de Nazaré. Eu também resolvi escrever para você, excelentíssimo Teófilo, de um modo ordenado, né? Quem que é esse Teófilo? Interessante, né? Lucas escreve o Evangelho para o excelentíssimo Teófilo. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas vai dizer: no meu primeiro livro, ó Teófilo, eu falei de tudo o que aconteceu com Jesus, até quando ele foi levado para junto de Deus, voltou para casa. Agora eu vou falar o que os apóstolos
continuaram a sua missão, né? Então, o Evangelho de Lucas nos mostra um cenário ali na sinagoga, na igreja de Nazaré. Jesus está proclamando a palavra, né? Jesus está proclamando a Ele mesmo. É Ele que se fez carne. É Deus que se fez homem, né? Então, Jesus, Deus, apresenta o programa de libertar os humanos, né? De tudo aquilo que atrapalha, né? A cegueira, a audição, a mudez, né? Os paralíticos, tudo aquilo que rouba a dignidade do ser humano. Então, em Nazaré ali, na linguagem de Lucas, nós temos o começo de um tempo novo, um jubileu de alegria, de graça, de paz, de felicidade sem fim. Interessante, né? Então, a primeira leitura seria tão bom se a gente pudesse ler, mas o Leandro já leu para nós, né? O sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia dos homens e mulheres, de todos eram capazes de compreender, né? Aí depois eles fizeram toda aquela celebração, o povo então, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém! E aí se inclinaram e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. É muito bonita essa celebração da palavra, né? Não fiqueis tristes, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam. Olha que interessante, né? Partilha, né? Não fiqueis tristes, pois a alegria do Senhor será a vossa voz. Primeira leitura tão bonita sobre a palavra, né? Aí a gente vai descobrindo como que é interessante a gente ouvir a palavra e saborear a palavra de Deus. Depois o Evangelho traz para nós toda essa beleza de Lucas, né? Lucas que começa esse ano, nós vamos acompanhar a cada domingo o Evangelho de Lucas, né? Domingo passado ouvimos João por causa do primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus transformando a água em vinho. Mas a partir de agora vamos ouvir Lucas, né? Então, o comecinho do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4, depois de 14 aí já pulamos para o capítulo 4, 14 a 21. Então, são dois momentos. Então, nesse primeiro momento, tem a apresentação de Lucas. Olha, muitas pessoas já falaram do que se realizou entre nós, né? Como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministras da palavra. Assim sendo, também eu, após um estudo cuidadoso de tudo que aconteceu desde o princípio, eu resolvi escrever para você, excelentíssimo Teófilo. Teófilo é uma palavra de uma outra língua, da língua grega. Theo significa Deus. Filo significa amigo. Teófilo, amigo de Deus. Se você é amigo de Deus, então Lucas escreveu para você. Então Lucas escreve para todos os amigos de Deus, né? E aí começa o capítulo 4, né? Termina o capítulo 1 aqui, né? Interrompe o capítulo 1 e aí vai para o capítulo 4. Jesus andava por toda a Galileia com a força do Espírito e a sua fama se espalhou e aí ele ensinava nas sinagogas, né? E todos elogiavam. E aí ele veio um dia à cidade onde ele cresceu. Ele nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. Daí a gente fala Jesus de Nazaré, o Nazareno, porque ele cresceu em Nazaré. Então ele foi lá na sinagoga em Nazaré, dia de sábado, né? E aí, conforme o costume, pediu o livro para ler. E aí deram para ele o livro do profeta Isaías. Hoje nós sabemos que o trecho que Jesus teria lido ali é justamente o capítulo 11 do profeta Isaías, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção
para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Quem é Jesus no Evangelho de Lucas? Aquele que veio trazer libertação, trazer vida, né? Abrir os olhos dos cegos, abrir os ouvidos aos surdos, tirar a mudez da língua, né? Abrir o coração, fazer o paralítico saltar qual novilho, né? E aí vai, né? Então, hoje se cumpriu a passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Então, Jesus é aquele que vem para proclamar a boa nova. Então, a boa nova deve entrar em nós e promover a nossa libertação, a nossa alegria, a nossa vontade de ser um bom cristão, um bom filho de Deus. Tá bom? Leandro, caríssimos e caríssimas, como que é bom participar com vocês desse encontro, né? Agradeço a todos e a cada um. Vamos então pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. No calendário da igreja, hoje, dia 26, celebramos os amigos de Paulo, São Timóteo e São Tito. Ontem celebramos a conversão de Paulo, né? Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus esteja com todos e com cada um de nós e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém. Com muita alegria, quero agradecer os nossos irmãos que deixaram comentários no último vídeo. Luiz Alberto, de Manaus, Amazonas. Paulo Sérgio, de Ariranha, do Ivaí, Paraná. Lúcia, de Trizidela do Vale, Maranhão. Isadora, de Itaituba, Pará. Wanda Rodrigues, de São Paulo. De Jair Aparecido, de Londrina, no Paraná. Baltazar, de Timon, Maranhão. Maria Isabel, de São Mateus, São Paulo. Auxiliadora, de Juazeiro do Norte, no Ceará. Alice, de Almeirim, no Pará. Maria Aparecida, de Atibaia, São Paulo. Quintino, de Guiné-Bissau, África. E Edneuma, de Cícero Dantas, na Bahia. Deixe também o seu comentário que vamos lembrar você no próximo vídeo. Deus abençoe! Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E aqui ao lado deixei mais 2 vídeos para você assistir. Tenho certeza que você vai gostar. Paz e bem, salve Maria Imaculada!